Mas conosco agora no estúdio, o pai do nosso querido Cauã, gente. Quem é apaixonado pelo Cauã aqui em Nova Lima, esse jovem maravilhoso aí, também atuante na política, conheceu o Vitor. Eu conheci o Cauã, ele tinha 14 anos, né, Vitor? Tomou um café lá com o Vitor na prefeitura e nunca mais saiu do nosso lado. Foi muito, muito bom. Hoje o Robert, obrigada pela presença, Robert. Eu que agradeço, Letícia, Vitor, né, por estar tendo essa oportunidade aqui, né? E vamos falar um pouquinho aí de Nova Lima, né? Do que a gente pode contribuir e avançar também, né? Pois é, o Robert é mais conhecido... É Ró ou é Ró? Ró mesmo. O Robert é mais conhecido na cidade como Ró. Isso. É casado, pai do nosso querido Cauã e também do bebê mais fofo que eu já vi. Tem um neném, José. Quantos anos? Ele tá com 1,10. 1,10, José, que lindo, gracinha. Esposo da Rubi, eu chamo ela de Rubi de verdade. Sim. O nome Rúbia, é Rúbia, né? Exato. Eu chamo ela de Rubi de verdade. Vocês procurem no Instagram, vocês vão encontrar o nome dela. Ele tem 37 anos, é empresário, especializado em consultoria, assessoria e planejamento financeiro para condomínios e síndicos profissionais. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. É isso aí, Robert. A gente, mais uma vez, a gente fica muito feliz da sua participação, não aqui no podcast, não, na sua participação na política. Não é isso? Você é um jovem, cheio de vontade, cheio de ideais, não é isso? Tem um filho bacana demais, que é o Cauã, né? Um menino brilhante, né? E eu tenho certeza que vai ter um futuro brilhante também na vida pública, né? Não como profissional, como é o seu caso, o meu caso foi o caso aqui da Malha, né? E todos aqueles candidatos que tiveram aqui. Não tem... A preocupação deles é servir, né? De vocês todos é servir, não ser servidos, né? E eu vejo que Nova Lima tem tudo agora nessa próxima eleição, desde o Poder Legislativo, para dar oportunidade para as pessoas que têm um trabalho, que têm uma história, que não tem nenhuma mancha no currículo das pessoas, né? E nós temos alguns candidatos aí, não todos, né? Eu sei que tem bons candidatos também do outro lado, né? Mas nós temos alguns candidatos aí que têm aí problemas seríssimos, né? Que podem, inclusive, vão disputar a eleição, e pode ganhar a eleição, e se a justiça for ágil, eles podem realmente parar no início do mandato, né? Então, acho que é muito importante que a população se conscientize disso. Aquilo que o promotor, o Sandro Biscaia, que eu tive a oportunidade, eu espero que viu Marcos, ver se porque nós vamos fazer esses cortes para cada candidato, e todas as nossas, os cortes, que tem aquela palavra do Biscaia, né, do promotor, né, no início, eu acho que é muito importante, né, eu acho que se puder fazer essa montagem aí, seria importante, em todos, né, na hora de fazer o corte, colocar ele ali, né, para que a população de Nova Lima se conscientize disso, porque uma cidade que tem um orçamento de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, que tem muitas carências ainda, e, infelizmente, essas carências não foram atacadas nesses 4 anos. Mas tudo que foi feito, em termos de obras, foram que nós deixamos o dinheiro e os projetos prontos. Não vem com essa conversa, não. Ele só tinha a função de administrar. E, mesmo assim, foi péssima administração nesse sentido. É só verificar os custos dessas obras que vai ver o absurdo que aconteceu nessas quase 20 obras que foram inauguradas, faltando ainda umas 10 ainda que estava no pacote de obras nosso, e com dinheiro guardado. Dá um exemplo, o asfaltamento de Nova Lima, Sabará. Não é Sabará. Sabará seria para ligar ali, mas no caso ali seria justamente o Taquari ou a Belo Horizonte, não é isso? Muito bem. Então acho que é muito importante, né, a gente mostrar isso para a população. Acabar com ele, não, fez o quê, gente? Mostra o que ele fez de obras dele, tá certo? Ele piorou a educação, ele piorou a saúde, ele piorou a cultura, tá certo? Não é eu que estou falando isso, não. A área social melhorou nada. Nada. Não vem com essa conversa, não melhorou nada. Tá certo? Área social, eu tô falando isso aqui, eu tenho conhecimento, gostaria que eles mostrassem o que eles melhoraram. Não é isso? A parte de desenvolvimento, o que foi criado em termos de Nova Lima, o que acrescentou? Que a fábrica de motores elétricos, foi só conversa. Não é isso? É igualzinho no passado o PT fez com o Campo do Vila. Chegou um amigo meu que é deputado federal, chegou com um cheque aqui, cheque de plástico, né?
Só que esse cheque não espichava, não. Né? E de 10 milhões de reais, um recurso que era a emenda da bancada de Minas Gerais, que eu fazia Sim. parte. Chegou aqui, falou que ia oferecer aquilo. Esse cheque parece que passou no fogo, acho que ele queimou, né? E esse dinheiro nunca apareceu na cidade. Nunca chegou aqui. Então, o Robert, você com o seu histórico, né, com a sua experiência, acho que pode muito, sem dúvida nenhuma, a oferecer e principalmente brigando pela transparência, pela seriedade, né? Independentemente, espero que seja o Gilson, o próximo prefeito, mas que é uma pessoa brilhante também, né? O Gilcinho, a Nova Lima precisa, para com esse negócio de falar, não conheço, nunca vi, peraí, para com isso, pelo amor de Deus. Aí. Eu lembro que, não conheço. O Wesley ninguém conhece. Olha a história do Wesley na rua aí, como é que o Wesley é. Olha a família dele, olha o dinamismo do Wesley. Hein? Sim. Não? Eu tenho certeza que se o Wesley fosse prefeito hoje, Nova Lima estaria muito diferente, né? Mas com certeza. A população fica muito no oba-oba, então eu peço que as pessoas, primeiro, não vote por votar. Conheça os candidatos primeiro, conheça o histórico. O cara teve uma oportunidade de um mandato, olha o que ele fez. Tem alguma máquina que possa desfazer da pessoa, então não vota mais na pessoa, não é isso? Exatamente. É isso aí. Mas aí, passa a bola para você agora. E eu pego essa fala sua e coloco e vou além disso. Porque, por exemplo, nós tivemos uma arrecadação recorde, como você citou, né, no início do nosso bate-papo aqui, e a gente poderia ter crescido 15 anos em 4, e o que não aconteceu, né? Então, as pessoas têm que abrir os olhos para isso, do que realmente, de fato, tem acontecido dentro de Nova Lima. Porque é simplesmente um grupo fechado que tem sido feito palco para a gestão, né? Mas, de fato, o que deveria ser feito não é realizado. Então, exemplo disso é os 400 milhões que foi deixado aí. E aí vem uma frase que ela repercutiu bastante, que é: Nova Lima, a prefeitura não é caixa. Perfeito, não é banco, né? Tudo bem, não é banco não, mas que seja usado da forma correta. Então, assim, se juntar todas as obras que foram feitas aí, sobrava ainda dinheiro, muito dinheiro, para ter feito muito mais, né? Com os 400 milhões. Com os 400 milhões. Exato. Isso sem contar com a arrecadação que veio, né? A arrecadação que veio, a gente está colocando uma outra esfera, né? A gente poderia ter aí 3 mil casas, nós poderíamos ter um hospital de respeito. E aí, falando do Gilson um pouco, a gente tem uma pessoa que tem experiência na área hospitalar, que é um ponto muito importante que a gente falha muito nisso, né? A Nova Lima hoje, a gestão, deixa um pouco de lado a questão da saúde. Então é importante a gente ter isso também, porque é um ponto muito crucial da nossa cidade, né? E aí as pessoas têm que olhar isso. E aí, como você citou, tem que olhar o histórico. A pessoa que estava lá nos últimos 4 anos, nos últimos 8 que seja, o que ela fez? O que ela batalhou? Porque se a gente for olhar o histórico dos últimos 4 anos, a gente não tem ação nenhuma. A gente tem simplesmente uma Câmara omissa. Foi simplesmente um complemento do gabinete do Executivo. Né? Tava lá, você vai... eu participo muito das reuniões lá, das plenárias, e você vê simplesmente que é um teatro. Aquilo ele é simplesmente para ser divulgado, porque tem um no telefone, outro mandando conversinha pro outro. Então, assim, parece que já foi tudo ensaiado e tá ali para realmente mostrar às pessoas. Não houve de fato. E agora a gente vê um monte de candidato divulgando que foi feito ponto de ônibus. Pontos de ônibus estes que custaram 46 mil reais. O povo divulga isso? 52 mil reais cada um. Daria para construir uma casa. Não, além de dar para construir uma casa, tem outro motivo. Os pontos de ônibus têm pontos de iluminação, tem fiação elétrica e nem disponibilidade de rede elétrica lá tem. Então, olha, assim, que loucura. Pagou 46, é o cavalo de Troia, 52, né? 52, né? Porque no sistema, se a gente... Ou 54, não sei. 350 pontos, né? 16, um pouco mais de 16 milhões de reais. Então, assim... Isso era prioridade? Não. Nunca. É aço galvanizado, muito menos isso. com energia, mas nada funciona, né? Eu tive a curiosidade de puxar em algumas cidades. Eu fiz o filtro em uma oportunidade com maior tempo aqui, eu vou trazer, e pontos melhores, ou seja, melhores, com acabamento melhor, com tudo muito mais, muito superior àquilo ali,
foram feitos com 18 mil reais. Olha. E aquilo ali não tem nada. Eu passei em 3 serraleiros aqui em Nova Lima, o que falou que custaria mais caro, falou o valor de 14 mil reais. Então, assim, é o que eu vejo que além disso, assim, tá muito caro ainda, né? Para os 14, pelo que tem. A iluminação que não funciona ali, tem spot de LED, tem fiação, e aí é por onde o dinheiro vai indo. Então a pessoa tá ali, é um ponto que valia 10 e pagou 50, é um computador que valia 3 mil e pagou 10. Então as pessoas têm que se atentar para isso, porque elas só vão lembrar quando tem a festa para pular, para se divertir. Legal, eu não sou contra a festa, mas eu acredito que a cidade tem que estar rodando 100%, tem que estar com a saúde perfeita, nós temos que estar com a educação perfeita. Você dá um giro aí, conversa com professores da rede pública, e eles não vão divulgar porque eles têm medo de retaliação. Mas eles falam, tá horrível, tá uma misturada, tem pessoas, tem crianças estudando em salas de aula que tem uma necessidade especial de ter um tratamento em uma escola ou um professor mais especializado, e com diagnóstico dessa necessidade de ter um ensino melhor, mais direcionado para aquela criança, e tá junto com todas as outras. Então, ou seja, prejudica tanto a criança que precisa de uma atenção especial, quanto as demais. Então, são uma série de coisas, né? Os próprios computadores aí, se você juntar as 3 empresas que tem, são do mesmo dono, né? As empresas de informática que forneceu o serviço para Nova Lima aqui são do mesmo dono. Os computadores que foram entregues não foram os que foram especificados. Então, assim, é por onde o dinheiro está indo pro ralo. É os tablets que pagou 2 mil num tablet que valia 600. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. A população tem que abrir o olho e ver de fato por onde, porque ela vai lembrar disso quando? Vai lembrar quando chegar lá numa UPA e faltar um médico, uma especialidade, um exame de imediato que ela precisa fazer, que ela tem que esperar 10, 15, 20 dias, que pode salvar a vida dela. É um remédio que às vezes sai dali, uma pessoa que não tem condição de comprar o remédio, está faltando um remédio. Então a população tem que abrir o olho para tudo, né? O dinheiro tem que realmente, de fato, voltar para a população, né? A arrecadação. Rob, você falou tudo, né? Agora, o que mais impressiona a gente é porque ainda tem um número de servidores que trabalharam comigo, não é isso? Eu lembro que esses servidores, de uma forma correta, não que eu nunca pressionei ninguém, né? Nunca houve pressão, sempre pedia, né? E esses professores sempre falavam que, sempre elogiando o máximo, né? O apoio que, principalmente as escolas, todos os setores eram sempre muito elogiados, né? Uhum. E hoje a pressão é tão forte que essas pessoas silenciam, né? Exatamente. E mais ainda, por exemplo, um dia fiquei sabendo no Danone que a pessoa não passou o nome para mim. E tem uma pessoa aí que tinha um salário de 10 ou 11 mil reais, e de hora extra ganhou mais 9 mil reais. Ui, isso não existe, né? Assim que eles têm comprado as pessoas, né? Então, é um troço assim muito... de embrulhar o estômago. Uma indignação na gente, violenta. E ainda que Nova Lima não faltasse nada, não era possível fazer isso, né? Não era a gente não podia aceitar essas coisas. Sim. Ainda mais que Nova Lima falta muita coisa para ser feita ainda. Nós fomos prefeitos durante 6 mandatos, mas sempre com recursos pequenos, né? Nunca teve essa farra com dinheiro público, graças a Deus, né? E entra um sucessor que, segundo ele, era aluno meu, professor, que eu fui professor dele, mas parece que ele teve, no período que ele teve comigo, teve alguém que mudasse a cabeça dele para fazer aquilo que jamais nós iríamos fazer, não é isso? De cometer esses absurdos que acontecem na cidade de Nova Lima. E mais, é bom frisar isso, né? Essas denúncias quase todas não são nós que levantamos. Sim. Tá certo? São coisas que têm chegado. Essa parte de tablet, por exemplo, foi a pessoa que votou nele que denunciou. Uhum. Né? Ele foi no prefeito, ele foi no secretário, simplesmente não tomaram conhecimento, sabiam que estavam cometendo um crime, que isso é crime, gente. Não é isso? Então, aquele negócio, quer dizer, então fazer o quê? Agora a gente pede justamente que a justiça não demore aí 15, 20 anos para poder, se é que está errado, né? Que parece que com as provas que estão sendo apresentadas são absurdas, né? E puna, né? Que esse talvez seja um problema da justiça brasileira, né?
Eu sei que tem muito serviço, sim, a justiça brasileira tem, mas ela tem que priorizar aquilo que, ou até mesmo evitar que o mal ele aumente, né? Isso é igual ao câncer, né? Sim. Se você não diagnosticar rápido, você, se passar um ano ou 2, já está na fase terminal do ser humano, não é isso? Exatamente. Então a justiça tem que pensar dessa forma, né? O cara que mata aí, que assassina, que é um criminoso, se ele estiver preso, tá certo, ele fica preso ali, ele não vai continuar matando, não pode soltar ele, não é isso? Mas o político que comete esses erros, esses crimes, ele tem que ser com uma certa urgência, ele tem que ter um remédio para ele. E o remédio é justamente não dar oportunidade para ele continuar aprontando mais, não é isso? Exatamente. Essa que é a verdade. Ô, Vitor, enquanto vocês falavam aqui, eu pensei numa situação, o Robert, você é consultor financeiro e econômico, né? Eu sou doida para trazer aqui no programa alguém que conheça, que fale sobre economia e desenvolvimento social, que consiga explicar cada ponto da história de Nova Lima. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo, igual a gente numa gestação de um bebê, com 6 meses acontece, com 1 mês acontece isso, com dias acontece isso, 3 meses, 4 meses, para explicar o desenvolvimento econômico da cidade e para fazer uma projeção em caso de se ter, como você fez uma projeção aí, era para a gente ter andado 4 anos, 15 anos em 4. Uhum. Essa farra, por exemplo, em 2020, quando foram as eleições estaduais? 2022, né? Sim. Em 2022, estávamos apurando o site de transparência da prefeitura. A educação comprou arroz para as escolas por R$50 o pacote de 5 quilos na época. Esse dinheiro foi milhões que foram enviados para o Sul, para o MST. Arroz orgânico, né? O arroz orgânico. Aí você faz uma conta básica, uma análise, né? Lá o Sul é onde a direita tem menos força. Foi enviado para o MST um valor muito maior do que deveria ser, porque como todo mundo que compra sabe, se eu compro numa quantidade maior, o valor tem que ser o quê? Menor. O valor na fonte estava 2 vezes maior do que o valor no supermercado. 1/3 maior do que o supermercado. Como que a gente pode trazer essa informação para Nova Lima e o que a vereança poderia estar atuando nesse sentido especificamente? Não vou falar fiscalizar. Tem que fiscalizar, mas Sim. como? O que tinha que ser feito para isso acontecer? Então, Letícia, você tocou num ponto bem importante. Aí, quando a pessoa fala assim, vamos comprar um arroz orgânico do MST, enfim... se a gente pegar o consumo do Brasil em relação ao arroz, se a gente pegar a produção do MST, eles produzem arroz para a gente consumir um dia, né? Um dia. Se juntar toda a produção. Então não justifica, né? Dá realmente, exato. Lógico, não é deixar de comprar. Eu acredito que tem que comprar, mas não por esse valor absurdo. Você pegar um preço de um arroz aí muito bom, aí você vai pagar R$30. E na época era até mais barato. Era R$20. O pacote. Era R$20, R$22 um bom arroz. O pacote De 5 quilos. E aí pagou 50 e tantos, 3 vezes mais do que um bom arroz. Uhum. Né? E aí, além da fiscalização, porque eu acho que a fiscalização é importante quando chega isso lá dentro da Câmara para passar para os vereadores verificar, isso é importantíssimo. Por que está comprando isso aqui? Qual que é a necessidade? Existe realmente essa necessidade? Qual que é o benefício que isso vai trazer para dentro de Nova Lima? Então eu acho que o ponto importantíssimo disso é, de fato, a fiscalização de não deixar passar. Mas, além disso, é justamente trazer. Por que isso? Por que não pode comprar um outro arroz de boa qualidade por um preço inferior? Mas o vereador, por exemplo, Vitor, você também pode me responder isso. O vereador pode trazer isso a público e ter um veículo de comunicação, porque a opinião pública manda muito. Por isso que a gente está aqui, gente. Sim. Não é para mudar a cabeça de ninguém, mas é para também disponibilizar informação para que as pessoas possam atuar, né, diante. Sim, e o vereador é importantíssimo dele falar isso, né? Ele tem que levar isso e ativar ali as antenas da população. Exato. Ou seja, olha, tá acontecendo isso aqui, pessoal. Exato. Pessoal, vê se realmente, de fato, isso aqui merece a atenção de vocês ou não. Então é mesmo aguçar o interesse das pessoas de
verificar, de também ser um fiscalizador, um complemento do legislativo, né? Porque a função do cidadão também é essa, ele vota numa pessoa, ele confia nela o voto, coloca ela lá dentro para ser o representante. Então, assim, não é o representante de um local, é o representante do município. Então, qualquer coisa que seja, qualquer bairro que seja, qualquer compra que seja, ela tem que ser fiscalizada. Então, é função do vereador, sim, ele pode falar, ele deve falar, para justamente para que as pessoas tenham conhecimento e se interessem por isso. Aí eu vou falar do conhecimento da gente, né? Claro. Infelizmente, uma forma de poder do MST patrulhar. Porque esse recurso, que parte dele, o dinheiro vem do governo federal. Isso, vem do governo federal. Específico para isso. Infelizmente, o município não pode gastar com outra coisa que não seja desses movimentos. Sim. Tá certo? Vou dar um exemplo aqui, eu não tenho como provar isso, mas eu vou dar um exemplo. Teve uma ocasião aí, uns 2 anos atrás, que um cidadão me procurou para comprar laranja na minha mão. Tá certo? Essa laranja, ela custaria R$1,40, R$1,50, R$1,10, hoje é quase R$3 um quilo, é claro, na propriedade. Né? Mas comprar na minha mão por esse preço e vender como fosse produto orgânico. Eu não vendi, tá certo? As coisas pararam, a pessoa mesmo, por eu ser um partido também que eles têm medo, tinham medo com certeza, né? Eles deram uma freada e não foram. Nós íamos comprar ela na minha mão por R$1,40, R$1,50 e vender ela por R$5 o quilo. Tá certo? Sim. Então acontece demais isso aí, tá certo? Peraí, alguém ia fazer, o MST ia comprar na sua mão? Alguém que é o intermediário ia comprar isso na minha mão, a laranja por R$1,40, R$1,50 e venderia isso a R$3 ou R$4 ou R$5 ou R$6. Então começa aí, é que eu falo, o Congresso Nacional é o grande culpado dessas coisas, porque na hora que ele aprova uma lei dessa, ou até aceita um decreto do presidente da República que tem o objetivo de proteger, ou de dar condição para esse movimento se alastrar no país de uma forma como tem acontecido aí. É claro que tem muita gente, mas a maioria das pessoas que estão nesse movimento não tem nenhum conhecimento do que é um médio de terra, o que é plantar um pé de couve. Essa é a verdade. São baderneiros. Sim. Não é isso? A maioria dessas pessoas são baderneiros. A palavra certa é essa. Tem gente, sim. Mas essas pessoas dificilmente conseguem chegar lá. Se não estiver fazendo parte do esquema deles, não consegue. Sim. Tá certo? Então, eu, como deputado, eu visitei alguns assentamentos e eu vi. Não tinha nada nesses assentamentos que eu fui. Não é isso? Então, é o que eu falo. O Brasil, se não passar por uma reforma, e só depende do legislativo, em todos, Congresso, Assembleias e Câmaras Municipais, com pessoas de bem, pessoas sérias, pessoas comprometidas, daqui 100 ou 200 anos vai ser essa mesma porcaria que nós estamos vivendo aí. Concordo. Essa que é a verdade. O pobre cada vez mais pobre, o rico vai daqui e daí, dá um jeito, dá outro, acaba não tendo punição, sabe perfeitamente disso. Então acontece isso. Então essa que é a grande verdade. Mas eu não posso esticar demais hoje. Hoje a gente não tem muito tempo. Tá, eu queria só que você deixasse, contasse um pouquinho da sua história, quem é o Robert, dissesse por que escolheu ser candidato este ano e deixasse uma mensagem final para as pessoas. Perfeito, maravilha. A gente começou a estender e o nervosismo e a indignação acaba tomando conta da gente, né? Então, eu sou o Robert, né? Meu pai trabalhou na Morro Velho. Ele faleceu quando eu tinha 7 anos de idade e eu sou o filho do meio de 3 irmãos. Meu pai trabalhou na prefeitura também um período antes de falecer. Como é que você vai chamar? Ele chamava José de Vasconcelos, mais conhecido como P1. P1. Eu conheci, o apelido. E tem uma história interessante que eu fui descobrir há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, conversando com as pessoas que são aposentados da Morro Velho, né? Conversando com essas pessoas, eu descobri que meu pai era o controlador do elevador lá, da cabine, da mina. E por coincidência eu trabalho com elevador, né? Também, além dessa questão dos condomínios, eu sou mais voltado à questão dos elevadores. Então foi realmente uma coincidência muito grande. Eu descobri isso. Eu trabalho, já tenho 19 anos de experiência com o
no ramo de transporte vertical, mas mais direcionado a condomínios, né, e síndicos profissionais. Então eu auxilio os síndicos profissionais dessa questão dos custos financeiros ali com gastos, projeções, de custos com elevadores dentro dos condomínios. E auxilio em outras questões de gastos com manutenção. E aí o que me trouxe para a política foi, eu estou na política assim, inteiro pela política há praticamente 10 anos, né? O Cauã interessa mais ainda, então assim, a gente conversando, a gente debatendo certas coisas, a gente começou a ter um interesse maior. Eu acredito que o movimento de 2018, ele trouxe para as pessoas um despertar, um né? despertar para a política, né? Em 2022 a gente teve aquele movimento do Bolsonaro, que realmente trouxe patriotismo para todo mundo, né? A pessoa começou a acordar. Minha mãe, minha X, que nem se interessava por isso, né? Acabou se interessando um pouco. E eu morei no Pastim, né? Que é conhecido como Vale da Esperança, mas todo mundo do passado aí da antiga raiz de Nova Lima conhece lá como Pastim, né? Morei nos Cristais da Alvorada, e minha trajetória dentro de Nova Lima foi sempre de escola pública, né? Estudei em José Brasil Dias, no Denis Vale, no Polivalente, e depois eu fui me graduar em escola particular. E o que eu deixo hoje para Nova Lima é isso, realmente peça os vereadores, os candidatos que estão aí te pedindo seu apoio, para realmente trazer o que ele vai te beneficiar, qual que é o motivo, por que você deveria apoiar ele para ele estar lá dentro. Então, as pessoas que vão vender o seu voto, que seja por 100, 200 reais, ela pode esperar que esse aí, quando entrar lá, já tá mostrando a intenção dele. Sim. Então, assim, quando você vende o seu voto, você está dando autoridade para aquela pessoa ir lá e fazer o que quiser lá dentro. Então, ela está mostrando para você, olha, minha preocupação não é você, pode ficar tranquilo. Então, peça isso, vejam realmente as propostas, tem muitos candidatos aí bons, com boas propostas, mas o mais importante, eu vejo que Nova Lima, na gestão do próprio Vitor, teve muitos projetos, boa parte deles não foram executados, então a gente tem um caminho muito longo pela frente, com uma arrecadação boa, que a gente vai conseguir fazer muita coisa por Nova Lima, mas que a gente precisa de ter pessoas sérias lá dentro, que realmente que trave essa linha de corrupção que vem acontecendo, para justamente a gente ver Nova Lima crescer, para quem realmente de fato gosta de Nova Lima e vive Nova Lima, e não por interesse. Então tem candidato aí que tá entrando por interesse pessoal, não é por propósito. Então acendam um alerta para isso aí e analisem bem as propostas e a idoneidade do candidato. Essa é a minha dica. Muito bem dito. Obrigada. Ô, Robes, realmente você falou uma coisa muito importante aí. Acho que Nova Lima tem que... Não é o Nova Lima, sou brasileiro, né? Tem que olhar o seguinte, porque a gente vê, por exemplo, aí hoje Nova Lima, com essa... Eles fizeram aí com 14 ou 15 ou 16 partidos, né? Já tem, me parece, já tem algumas pessoas até desistindo, não sei se é verdade isso, mas com essa desistência, né? Uma coisa é certa, passou as eleições, pode ter certeza que eles devem dispensar umas 300 ou 400 pessoas aí, não é isso? Sim. Então esse inchaço que eles estão fazendo agora, não, já vinha há muito tempo para ganhar a eleição, né? Para poder tentar ganhar a eleição, tem um custo muito alto para a Prefeitura de Nova Lima, tem um valor além daquilo que eu já citei aqui, não sei se foi com vocês, foi com a Amália, né? A respeito de ex-secretários que estão aí com valores altíssimos, elevadíssimos, gastando fortunas, comprando Deus e todo mundo, né? Sim. Pois é. E para poder permanecer no poder ou para ser vereador, né? E com um histórico bastante difícil que compromete demais, né? Então eu acho que é isso aí, né? Então as pessoas têm que ter muito cuidado. E no mais, eu acho que é justamente você um jovem, posso dizer isso, né? Cheio de vontade, cheio de projetos na cabeça, para poder servir. É o que eu sempre fiz na minha vida, né? E a gente trabalhar. O que eu posso dizer para vocês todos, que todas as pessoas de bem podem contar comigo, dos nossos dois partidos, não é isso? Podem contar comigo e praticamente todos que estão aí, que são candidatos, né? São pessoas que eu passei a conhecer, eu conheço pessoas que têm realmente um histórico, que têm um ideal,
como eu sempre tive, né? E vão poder contar comigo. E eu vou sair pedindo aí para vocês e mostrando à população, né? E vão ter outra oportunidade de você estar aqui com a gente para poder falar sobre as eleições, né? sobre a campanha. E, se Deus quiser, com a sua eleição também. Você tem um filho que tem uma amizade muito grande com jovens, é muito inteligente, é um menino brilhante, né? E que Obrigado. vamos trabalhar para isso, se Deus quiser. Vamos não é isso? sim, Tá com bom? certeza.